Nascido em Belo Horizonte no dia 10 de janeiro de 1952, Salomão Borges Filho ouviu e aprendeu na infância muita bossa nova e estava entre os milhões de jovens no mundo ligados na explosão do rock e dos Beatles. Não que sejam essas as únicas influências refletidas na obra de Lou, onde se condensam diálogos com o jazz, pitadas de progressivo, ecos jobinianos e baladas imortais, a peculiar e característica estilização de ritmos ternários, o rock quaternário, a maestria cada vez mais renovada de sua relação com o pop e, por fim, algumas canções-hinos. Não se deve subestimar o deslumbramento de ninguém menos que Milton Nascimento com as primeiras músicas de Lô e o seu consequente convite para a gravação do álbum duplo Clube da Esquina, apenas pela amizade já antiga com a família Borges. Bem mais que isso, Milton anteviu ali nas músicas do Menino Lô justamente essa equação, a um só tempo engenhosa e ingênua, sofisticadíssima e ao mesmo tempo simples. É fascinante pensar que Tom Jobim, tido como o grande modernizador da música brasileira a partir da década de 1950, veio gravar a sua versão de O Trem Azul em seu último disco, uma canção que Lô escreveu aos 17 anos de idade. É improvável que se possa imaginar, no contexto da música popular de um país que não o Brasil, a partir de troncos aparentemente opostos como o fenômeno da bossa nova e a difusão do rock pop britânico, majestosamente representado pelos Beatles, uma síntese tão sutil e ao mesmo tempo tão natural quanto a obra de Lu Borges. Nesses dias após a triste notícia da morte do Lô, a gente fez o que se faz quando alguém muito querido se vai, né? Nós pranteamos. A cidade onde o Lô nasceu e viveu até o final, Belo Horizonte, né, para quem não sabe, se despediu com emoção de Lô Borges. Se uniu à família Borges em preces e orações. Hoje, para falar da vida e da obra do Lô, comigo aqui no estúdio, Pablo Castro, autor do texto que vocês ouviram aí no início do programa, e que ele escreveu para o Songbook do Lô Borges. O Pablo, que é um parceiro musical do Lô, foi diretor musical do show que levou o disco do tênis aos palcos, né? Esse disco cultuadíssimo no contexto da obra do Lô. Daqui a pouco a gente conversa também com Zé Cabaleiro, que foi o parceiro do álbum derradeiro, Céu de Giz. Pablo Castro, obrigada por estar aqui com a gente, né? Mesmo diante aí desse impacto, todos nós, mas principalmente vocês que são próximos, né? Também no nível pessoal do Lô, esses dias difíceis que todo mundo está vivendo. E a gente sabe, né, Pablo, que muito já foi dito nesses dias sobre a obra do Lô. Então a gente está aqui sem pretensão nenhuma de originalidade, mas acho que com uma abordagem muito sensível que você vai trazer para a gente, da obra e da pessoa do Lô Borges, né? E acho então que a gente pode conversar sobre a música, sim, claro, do Lô, mas também um pouco, queria trazer aqui para as pessoas um pouco dessa personalidade tão carismática que eu acho que muita gente descobriu aí nesses últimos dias, era tão querida, tão amada, né, em todo o Brasil, que era o Lô Borges. Então, eu quero te perguntar assim, já de cara, quem é Lô Borges para você e como ele criou essa assinatura tão pessoal na sua música? Oi, Dani. Primeiro, uma honra falar com você nessa ocasião tão importante, né, que foi a passagem do nosso maior compositor belo-horizontino, né? O Lô não foi, acho que devidamente colocado nesse patamar ao longo da sua vida, assim, e mais no fim, esse reconhecimento até internacional do disco Clube da Esquina, né, deu relevância maior para o nome dele, mas assim, não era uma pessoa que era tida como o compositor mais importante de Minas, de Belo Horizonte, sobretudo de Belo Horizonte, mas na verdade ele era, né? Quem esteve lá em Santa Teresa na segunda-feira
foi essa cantoria para despedir do Lô, né? Lindo, né? Viu que as músicas, assim, aquelas 4 ou 5 maiores sucessos dele são verdadeiros hinos, né? Todo mundo canta eu acho que a primeira relevância dele é isso, assim, é um cavaleiro marginal, que era um sujeito despojado, que não se enquadrava no Star System nacional, assim, de uma maneira muito clara, né? Mas é esse cara que fez as músicas mais importantes entre aquelas que têm identificação com Minas Gerais e sobretudo com Belo Horizonte, porque o Lô é um cara muito urbano, né? Enfim, isso eu acho que seria próximo do que a gente tentaria definir o Lô como compositor na esfera da música popular e a importância dele para a música brasileira e mineira, né? Já o Lô, o homem, é uma coisa mais enigmática, embora eu tenha tido contato muito próximo, tive conversas assim longas, frutíferas e profundas com o Lô sobre uma pleiade de assuntos. O Lô era um cara muito inteligente, né? Muito inteligente, Uhum. Impressionante. né? Impressionante. E tem aquela peste de tímido e tal, mas no fim da vida eu não achava ele nada tímido, eu achava ele totalmente dono do que Despojado. despojado, sim. Por isso que eu falei cavaleiro marginal, porque ele ficou meio É. à margem, né, de uma carreira típica no Brasil, uma carreira, enfim, a gente pode depois detalhar mais essa trajetória dele, mas era um cara em busca de si mesmo e em busca dessa musa única, né? Um cara muito ligado à criação de música, de canção, um grande inovador nesse âmbito, embora nunca tenha sido assim um superstar, ou nunca tenha almejado, né, uma exposição midiática maior, assim. Sempre teve um pouco à É, margem, né? a minha leitura do Lô, eu tive a oportunidade, obviamente, como jornalista da área de cultura mineira, tendo passado a maior parte da minha vida aqui em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de entrevistar o Lô várias vezes. Aliás, quero deixar aqui a dica. É uma matéria que as pessoas estão assistindo muito, obviamente, nos últimos dias, porque todo mundo entra no sistema de buscas, né, aqui no YouTube, em todas as redes, as plataformas. As pessoas têm assistido muito e comentado muito carinhosamente sobre o Lô, aquela matéria que eu fiz já para o meu canal aqui no YouTube, do show do disco do tênis, vamos falar mais sobre isso depois. Aquela Eu vou deixar o matéria link aqui no. sensacional, uma entrevista que é uma obra de arte, aquilo ali eu sempre gostei demais daquela entrevista. Eu também, é uma das minhas favoritas, assim, de tudo que eu fiz. Só deixando aqui o convite para as pessoas assistirem. E tá tão bonito, assim, os comentários, as pessoas perplexas com a morte do Lô, muito carinhosas. Tem gente que escreve nos comentários, né, do vídeo, assim, coisas do tipo, não acredito, é um pesadelo, eu vou acordar, o Lô vai continuar, e não paro de ouvir Lô Borges. É um impacto que me parece, não sei se você concorda com isso, o impacto da morte do Lô, ele foi muito maior do que se podia imaginar, que talvez o próprio Lô, arriscando aqui um palpite, poderia imaginar um carinho profundo das pessoas, uma conexão. Eu sinto nos comentários assim, uma conexão profunda das pessoas que curtiam o Lô com a música dele. É, Quase como assim, a música do Lô faz parte da minha vida. Não é que eu gosto só da música do Lô, que eu admire a obra do Lô. Essa música é minha também, de alguma forma. Isso é uma coisa que o Lô conseguiu de uma maneira impressionante. Eu fico até arrepiada de falar, porque isso é uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. Eu sentia isso com a minha vida, mas eu não imaginava que tantas outras pessoas sentissem. uhum, E aí, esse preâmbulo eu fiz, né, para dizer que durante essa entrevista que eu fiz com o Lô sobre o disco do tênis, é um disco que você conhece profundamente, que você levou para o palco com o Lô, como diretor musical, como eu disse, e que tem uma história muito incrível por trás. As pessoas que não sabem, vão ver a matéria e vão
a entrevista e vão saber. Mas a minha leitura do Lô, que se confirmou muito a partir desse encontro que eu tive com ele, que foi mais íntimo, mais profundo, como às vezes a gente não consegue fazer em matérias de rádio e TV, é que ele é o cara que deu as costas para o mercado, para o sistema, né, para a gravadora, e falou: eu não quero isso. Ou eu não sei se eu quero isso. Enquanto isso, eu vou me preservar, eu vou botar o pé na estrada, vou botar os meus tênis na estrada. Então, para mim, o Lô era esse artista, ou é esse artista que nunca, quase um anti-popstar, né? Assim, que nunca perdeu o foco na música que ele queria fazer. E isso é muito raro, a gente sabe disso, né? É verdade. Muita coisa é muito rara na história do Lô, né? Muita coisa é muito rara. Para não dizer única, assim, né? Por exemplo, nenhum compositor, nenhum que eu conheça em qualquer lugar do mundo, estreou tão jovem, com uma produção tão relevante, não só para a sua própria carreira, mas para um contexto maior, seja o Clube da Esquina, como entidade, como movimento, seja a música brasileira como um todo, que é um cara que foi gravado por Tom Jobim e por Elis Regina, mas nenhum compositor começou tão cedo com um repertório tão fundamental. Assim, não existe isso. E num álbum que foi consagrado no mais alto nível imaginável do que um disco poderia ser consagrado. E que ele gravou aos 17 anos de idade, né? Essa estreia, não existe essa estreia. Talvez assim, seja comparável assim, em outra área ao Orson Welles com Cidadão Kane, assim, que começou a carreira dele com o maior filme de todos os tempos. E aí o Orson falava aí, de lá para cá eu só venho decaindo. Então, assim. É verdade, é verdade. É verdade É uma isso. coisa muito. É uma carreira. É sui generis, né? Demais. Não existe. Ninguém. Eu não conheço nenhum exemplo parecido. Pablo, quero te fazer uma pergunta um pouco. Quase uma provocação, mas antes quero chamar agora para essa conversa a participação de um amigo muito querido, que é um parceiro do álbum derradeiro na discografia do Lô Borges, lançado em agosto de 2025, para quem chega na internet em 2097, que é o Zé Cabaleiro, com quem o Lô fez Céu de Giz, um disco que foi gravado aqui em BH, com produção musical do próprio Lô Borges, com o Henrique Mateus e o Thiago Correia gravando com eles. O Lô e o Zeca assinam, acho que 10 músicas do repertório, cantam juntos, enfim. Vem pra cá, Zé Cabaleiro, querido, fazer parte dessa homenagem aqui, minha e do Pablo Castro e de todo mundo, né, ao Lô Borges. Eu sempre fui um grande fã do Lô Borges desde a adolescência. Disco do Tênis, Clube da Esquina, são discos Via Láctea, são discos que fazem parte da minha discografia pessoal, afetiva. Então foi com muita surpresa que em outubro do ano passado eu recebi um telefonema do Lô perguntando se eu topava ser parceiro dele. Eu falei, mas pô, cara, claro que eu topo. E ele me mandou 10 melodias inspiradíssimas, puro malte, Lô puro malte, com aquela pegada que só o Lô tinha, de fazer harmonias, melodias, mandou uns lalaiá para eu pôr letra, pus, e nós gravamos. Esse disco foi lançado em agosto deste ano, Céu de Giz. Até fizemos uma brincadeira, se o Zé Ramalho tinha um chão de giz, nós tínhamos o céu de giz. Foi uma coisa meio casual, que apareceu uma ideia, uma metáfora dizendo que, uma das letras dizendo que a felicidade é um céu de giz, onde se desenha o que quiser. E para mim foi uma honra suprema, né? O Lô tem letristas parceiros da envergadura de Márcio Borges, Ronaldo Barros, Fernando Bran, o próprio Milton. Então foi uma honra suprema, honra máxima mesmo ser parceiro dele. E infelizmente a vida sempre nos surpreende, né? E se deu o que se deu. E o que impediu da gente fazer uma turnê, que a gente estava animadíssimo, conversamos 1 ou 2 dias antes da hospitalização dele, eu falei até a gente negociando, brincando, quero cantar Clube da Esquina e Girassol, não abro mão.
junto com você. Ele falou, quero cantar Bandeira, que eu adoro, sua melhor música. E pá, eu falei, já é, vamos embora. E, enfim, é uma honra, né? Como eu tenho dito, é uma honra e uma pena ter sido o último parceiro em vida do Lu. Assim. Ele deixou coisas gravadas para o futuro, mas foi o único disco que ele presenciou, né? Cujo lançamento ele presenciou. E tá aí, para a eternidade. Quem quiser que ouça, porque é realmente um disco bonito. Fosse há 30 anos atrás, seria um acontecimento discográfico. Mas hoje, nesse mundo de audição truculenta, assim, grosseira de música, é mais um disco entre tantos que são lançados diariamente. Mas tá aí para quem quiser ouvir, Céu Giz. Viva Lu Borges, com a sua música única, seu modo muito particular de fazer canções, melodias amorosas, harmonias com uma certa estranheza, mas sempre cantando a amizade, o amor, coisas essenciais na nossa vida. Lu Eterno. Obrigada, Zé Cabaleiro. Aqui eu agradeço aqui de coração, né? Porque além do Lô, muita gente sabe disso, o Zeca tinha se despedido um dia antes de uma parceira de longa data, que é a Rossana De Celso, que foi produtora do Zeca por muitos anos, e com quem eu estive recentemente, assim como com o Zeca, em São Paulo, durante o lançamento do meu livro. A Rossana me deu essa alegria, né, desse último abraço, da presença dela, e que se foi, como eu disse, um dia antes do Lô. Então, obrigada, Zeca, por essa participação, apesar, né, de todo esse pesar, né, desses dias. Quero dizer aqui que tenho por você um carinho imenso desde sempre. Eu já te disse isso. Você também é um cara especial assim na minha trajetória como jornalista, e eu espero que você esteja curtindo a leitura do meu Dylan. Pablo, vou à pergunta então, talvez um pouco polêmica, que circulou aí nos últimos dias, vários depoimentos sobre o Lu Borges, durante o velório dele, muitos artistas que foram prestar sua última homenagem, entre eles um cara que sempre admitiu publicamente a tremenda influência do Lu na sua música, na sua obra, que é o Samuel Rosa, com quem o Lu também gravou, fez shows, né? E o Samuel disse uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente sempre associa a figura e a música do Lu ao Clube da Esquina, onde ele obviamente foi fundamental. Mas o Samuel disse algo como: o Lu foi maior que isso. Queria que você comentasse. Enfim, eu não vi o contexto exatamente do que ele estava dizendo, Samuel, mas o Lô foi maior, assim, a gente não pode reduzir a obra do Lô àquelas canções douradas do Clube da Esquina que viraram o hino, que foram repetidas à exaustão na segunda-feira, né, que são as músicas realmente definitivas dele e que, enfim, se encravaram como estacas muito profundas no inconsciente coletivo e tudo. Mas a obra do Lô foi uma busca, né, e é super calcada numa originalidade assim musical, né, harmônica e tal. Sempre foi um cara muito, vamos dizer, um cara realmente inquieto com as questões musicais assim da sua obra, né? Então ele lançou discos excepcionais ainda nos anos 70 e 80. Teve um segundo hiato, que teve o primeiro hiato, depois teve o segundo Depois o disco hiato. do tênis, né? Primeiro, né, ele vem com o Clube da Esquina e disco do tênis no Uhum. mesmo ano, e tem um hiato grande nos anos 70, volta com uma pequena participação no Clube da Esquina 2, no disco Clube da Esquina 2, em que ele não era mais o protagonista. E no 79 vem com Via Láctea, que é considerado talvez o seu melhor disco. Mas logo em seguida vem o Nuvem Cigana, que é 81, que é um descasso também. E o Sonho Real, que é um disco muito bom também, de 84. E depois mais um hiato de 12 anos até lançar o Meu Filme, que é um disco muito interessante, muito bom. Gosto muito. E aí, no começo dos anos 2000, ele passa a gravar com uma regularidade maior. E a partir de 2019 é um jorro a produção dele foi só acelerando. Isso é uma coisa também muito sui generis, Peculiar. muito peculiar, Uhum. né? Mas enfim, eu acho que não dá para reduzir o Lô a isso de forma alguma, né? Ao Clube da Esquina, por mais que o Clube da Esquina seja gigante,
seja um dos Sim, acontecimentos sim. mais Não, importantes. não tem nada de diminuir, né, o Clube da Esquina nessa afirmação. Aham. É porque eu acho que o que o Samuel talvez que tenha querido dizer é que o Lô, a vida inteira, ele expandiu o seu círculo de amizades musicais, vamos dizer assim, dos músicos com quem ele trocava ideias. Então, assim, chega nos anos 2000, ele renova a banda dele e ele começa com essa parceria com o próprio Samuel e com o César Maurício do Radar Tantan, que é uma banda daqui de rock. Uhum. E ele flerta com o pessoal do Pato Fu, do Tia Anastácia e tal. E chega nos anos 2010, de repente ele flerta comigo, né, que sou de uma outra geração, e a nossa aproximação, enfim, se deu em conta-gotas em várias situações, assim, paulatinamente a gente foi se aproximando, mas sobretudo é porque ele gostou do meu trabalho, assim. Eu acho que ele passou a me respeitar muito porque ele ouviu o meu disco. Em determinado momento ele começou a ouvir meu disco assim muitas, muitas vezes e curtir e tudo. Ele até me convidou para ver se tinha tirado uma música minha de ouvido certo, para eu lá conferir se estava certo, e tal. Então enfim, curtiu o meu disco, me passou a me respeitar como compositor, e aí a gente passou a ter uma relação muito próxima, sabe, Dani? Mas isso prova também aquilo que a gente estava falando sobre o despojamento do Lô, porque muitos artistas muito menos importantes, relevantes, reconhecidos, não têm essa generosidade de se aproximar de outros músicos, fazendo esse tipo de abordagem que você está falando que ele fez com a sua obra, né? Assim, Aham. isso fala muito dessa postura do Lô na vida, na música, que era uma coisa só, né? Ele chegava para as entrevistas, eu posso falar a mesma coisa. O Lô chegava para as entrevistas de um jeito assim, absolutamente natural, né? Sem 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 nenhuma pompa, uma, né? sem nenhuma pompa e também sem nenhuma defesa, porque é uma coisa que a gente sente que os artistas mais tímidos ou reservados, que eu de fato nunca senti isso no Lô, sentiam uma leveza do ser, assim, uma coisa meio curiosa, despojada, vamos lá, vamos fazer, e sempre pronto a responder as perguntas com um astral muito legal, né? Só tenho boas experiências de fato, não estou falando isso aqui para agradar ninguém, nem para dourar a pílula. O Lô tinha isso, nem todos os artistas têm. Então, a impressão que eu tenho te ouvindo falar sobre ele, sobre como vocês se aproximaram, e queria que na sequência que você já contasse um pouco dessa história do disco do tênis, é que o Lô tinha essa curiosidade, que talvez musical também, que talvez explicasse aquela juventude impressionante, né? Aos 73 anos de idade, eu vi um show do Lô com a minha filha esse ano. O Lô era um garotão no palco, né? É, ele tinha isso mesmo. Essa coisa é a coisa do tênis, né? Assim, o emblema do tênis se manteve com ele até o fim da vida, né? Essa coisa despojada, sabe, sem lantejoulas e sem luzes, sabe, sem adornos. E um cara que estava peregrinando pela música, assim, e eu achei muito, como você disse, generoso e, sabe, curioso da parte dele de querer ouvir um artista que não, né, não tem relevância, assim, maior. Não, não é isso, não é isso. Mas é de Não, estar curioso, é de estar ouvindo, de estar e, interessado ainda, né? Para além de uma redoma, que isso, muitos outros da geração dele a gente sabe que tem, né? uhum, Então é um pouco nesse sentido. E aí eu queria que você contasse pra gente que é uma história muito boa. Porque quando você vai fazer o disco do tênis, o show, né, turnê do disco do tênis, e aqui dizendo que é uma turnê, mais uma coisa sui generis na história do Lu, vou ficar procurando isso, Pablo. Depois que você falou, eu vou ficar sempre ligada nessa coisa da trajetória original do Lu, né, em muitos aspectos. uhum, É um disco que ele tinha gravado e que aí ele literalmente botou o pé na estrada, deu as costas, como a gente disse, para a gravadora e foi dar um tempo, uhum, literalmente dar um tempo. E aí esse disco nunca, que é um disco extremamente experimental, né, esse disco nunca foi para os palcos, nunca havia sido tocado, né, ao vivo. uhum. E você foi o cara que ele escolheu, que ele convidou para a missão, nada fácil, de levar esse disco
pro palco, para uma turnê. É. Que foi, aliás, uma coisa maravilhosa. Procurem, né, no o DVD, o documentário, enfim, porque foi uma das coisas mais lindas que eu tive a oportunidade de ver, assim, aquela banda que você montou, aquele show, a alegria do Lô, a musicalidade do show, enfim, é um, é um acontecimento essa turnê na carreira do Lô. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi levar isso pro palco e contasse, claro, pra gente histórias legais de bastidores, assim, porque eu fico imaginando como é que foi pro Lô também fazer isso, né? Isso foi uma coisa meio mágica, assim, que você imagina, eu na infância, eu tinha 2 discos do Tênis, porque meu pai tinha vários discos do Clube da Esquina, então eu tinha a minha cópia do Tênis em BH e eu tinha uma banda em Juiz de Fora, e o meu tio também tinha um tênis, então assim, é um disco do Tênis, então isso do Tênis para mim era uma coisa, eu adorava aquele negócio, assim, é um disco muito difícil de categorizar, né? Enfim, e ele mesmo passou a vida inteira tendo dificuldade em como inserir aquele disco na carreira geral dele, assim, né? Como pincelar as músicas para enfiar em outros contextos, assim, outros shows e tal. E é engraçado, né? Assim, antes de eu falar como eu cheguei a fazer o Tênis, né? Essa turnê, esse trabalho todo, algumas histórias eu acho engraçadas. O Lua, a principal questão do Tênis, assim, ele assinou o contrato sem ter música, né? Ele É, tinha uma música. E assim, tinha que gastar toda a munição no Clube da Esquina e tal, assinou um contrato, se obrigou a fazer músicas que não existiam, né? Aí, só que em vez de fazer, sei lá, 8, 10 músicas e gravar alguma coisa lá do Milton, né? Porque ele não precisava gravar todas as músicas dele, ele podia ter, né, contato com algum cover, alguma coisa assim. Ele vai e me faz 16 músicas num LP com um pouco mais de 30 minutos, e assim, e muitas músicas curtinhas, né, assim, borboletas esvoaçantes, né, que pequenas vinhetas, né? vinhetas Vinhetas. e joias assim, coisas assim que tem um pequeno desenvolvimento, depois vão embora, quer dizer, não é meio paradoxal? Se você tem pouca música, a tendência é você estender a forma delas, né, deixá-las mais longas e abrir espaço para elementos que você não precisa compor na canção, você pode. Não, ele fez o contrário, ele fez músicas minúsculas. 16 músicas, um número gigantesco para um vinil, né, pra um álbum. Assim. É mais uma dessas coisas assim, meio paradoxais na história do Lu. Mas a história assim, de como eu vinha fazer esse trabalho é muito interessante, porque eu estava me aproximando dele justamente nessa época. Calhou de eu fazer a abertura de um show que ele tinha com Samuel Rosa. Né? E por acaso no meu show tinha uma única música que não era minha, que era essa música Pão e Água, do próprio Lucas. E por mera coincidência, eu tocava uma música dele no show. E aí ele curtiu e tudo, e toda essa coisa. Começou a ouvir meu disco, a gente fez uma música, eu fiz um show na Autêntica em que ele participou. E aí nessa participação dele, eu falei, como não tinha muito tempo para ensaio, eu falei, Lô, vamos fazer o seguinte, nem precisa ensaiar, a gente vai ensaiar as versões originais. A gente vai fazer como está no original, que aí não tem ecoré-coré, não tem que ensaiar, assim, aí ele ficou achando aquilo ali, assim, meio inusitado, esse negócio de fazer versão original, sabe? Aí ele foi e fez, e curtiu esse negócio, assim, aí a gente fez o coro do Trem Azul, a gente tentou tocar o Trem Azul mais lento, porque ela nunca mais foi tocada como ela foi gravada no original. Ela foi, todo mundo começava a tocar o Trem Azul rápido, assim. Eu falei, não, vamos fazer ela mais lento. E essa coisa toda de eu tentar, assim, de alguma forma, recuperar alguns elementos, assim, da atmosfera original do clube, eu acho que ficou na cabeça dele. Aí passam uns meses e tal, ele veio com essa ideia, assim, muito encabulado, muito sem nem querer, sabe, aquela pergunta meio indireta que ele me fez, assim. E a gente, aí não, tal, vem aqui em casa, eu queria conversar com você, não sei o que, cheguei lá. Ah, ô Pablo, então, nós estávamos terminando aí o último show da turnê com o Samuel e tal.
e veio à tona esse assunto do disco do tênis. E todo mundo começou a falar que eu tinha que fazer alguma coisa com o disco do tênis e tal. E assim, o que você acha disso? Eu falei, uai, Lô, eu acho que você tem que fazer mesmo. Seria ótimo, eu adoraria ir nesse show do tênis e tal. Mal sabia você que você iria em todos, né? É, exatamente. Aí falou assim, não, o que você acha de você fazer isso pra mim? Eu falei, Lô, foi uma coisa completamente repentina, né? Mas era um convite do qual eu não poderia declinar, né? Porque tinha sido um Nunca. disco de cabeceira, um disco que eu gostava muito, assim. E sabia que tinha profundezas ali. E um desafio É um enorme, né? desafio, porque as músicas tem músicas assim que têm afinações diferentes, os acordes têm acordes muito desafiadores, né? Você entender e decifrar aquele acorde, tem violões em afinações diferentes e sabe, não, é um disco que tem uma sonoridade muito específica. E eu pensei, Dani, assim, que só valeria a pena fazer esse show se fosse em busca dessa sonoridade, né? Porque atualizar as músicas no sentido assim que não só o Lô, mas todos os caras da geração dele fizeram a partir dos anos 80, que é atualizar, a mim soava, sinceramente, assim, banalizar ou tirar aquilo do contexto, entende? Tipo assim. Uhum. Então tá, então a moda nos anos 80 Traiu uma essência, né? Traiu uma essência, talvez. exatamente, a moda nos anos 80 era guitarra com coros, aí todo mundo fazia uma versão atual com a guitarra com coros. Aí a moda dos anos 2000 já era uma coisa assim, tinha um slide guitar, sabe? Algumas coisas assim que eu achava que tudo bem para uma produção original dele, para ele fazer músicas naquele estilo, X ou Y, Z. Agora, na hora, enfim, eu fui incumbido dessa tarefa e eu decidi que eu queria recuperar ou resgatar, não sei se é uma palavra boa, ou recriar, melhor dizendo, um ambiente sonoro que propiciou toda aquela magia, né, do disco do tênis e do Clube da Esquina também, por que não dizer, que está, acho que, fundada naquela relação fluida entre os músicos, Sim. né? Esse revezamento constante de instrumentos, de cada um hora pega um instrumento e faz uma coisa Coisa que criativa. tinha rolado, né, no Clube da Esquina e que ele levou como um processo criativo pro disco do tênis, né? Exatamente, que foi a marca tão, não só do Clube da Esquina, como isso do tênis, o disco Nelson Ângelo e Joyce também foi um disco gravado no mesmo ano Descasso, e, descasso. e que o Lô participou e o Beto participou também, assim, era mais ou menos o mesmo time de músicos participando e gravando de uma maneira muito fluida e muito criativa. Então eu achei que eu tinha que realmente para conseguir fazer as pessoas sentirem aquela emoção musical específica, eu precisava de um grupo de músicos que trabalhasse assim. E foi essa banda maravilhosa que estava tocando comigo na época, e também por mera coincidência estava me ajudando a gravar o meu disco. Vamos E citar o nome de todos aqui, por vamos, é favor. o Paulinho Sartori no baixo, né? Mas que também tocou bandolim no show. Teve o Guilherme Demarco, que tocou guitarras e violões e percussão. O Dan Oliveira, também guitarras, violões e percussão. D'Artagnan Oliveira na bateria. E este que vos fala. Ah, e o Alê Fonseca, nosso maravilhoso Alê Fonseca nos teclados. Era um grupo completamente inusitado, assim, então não foi formado com essa intenção de gravar, de fazer essa turnê, a gente estava empenhado no outro projeto. Mas assim, eu não, hoje pensando, né, vendo assim, há muito tempo não via, mas essa semana eu vi muita coisa desse registro do Circo Voador, né, que virou DVD e está em todas as plataformas e tal. Como que eu não conseguiria esse resultado com outros músicos? Eu nem sei te explicar por quê. Porque aquela banda não foi formada com aquele intuito, como eu estava te dizendo. Mas como diria o nosso querido George Harrison, coincidências não existem. É, Era a hora desse show acontecer com essas pessoas, né? E o Lô tava felizaço, a gente notava isso assistindo ao show. Ele sempre estava muito feliz no palco, mas acho que ele deve ter curtido muito
esse momento especificamente da carreira dele. É, e aí eu queria te perguntar, como alguém que estava também ali nos bastidores o tempo inteiro, como foi isso pro Lô, Pablo? Depois de 45 anos, como é que foi Não, fazer foi esse muito show pro disco legal, do foi tênis? muito legal, foi muito. O que que ele dizia, assim? Como Olha, é que então, era? o processo foi assim, tá? Eu combinei com ele que eu ia ensaiar o show sozinho, que ele nem ia ver nada. Ele só ia Uhum. ver, depois de 3 meses de ensaio, eu ia mostrar o show praticamente pronto para ele, assim. Deve ter ficado doido de curiosidade. É, exatamente, ficou. E assim, ele ficou muito impactado com o que a gente estava fazendo. Muito impactado, porque ele falou no mesmo dia, ele falou, nossa, parece que eu estou entrando no estúdio lá da EMI Odeon em 72. Não estou acreditando, assim, ele começou a ter essa viagem, Uhum. é, né, como se tivesse Voltando revivendo, mesmo. É. revivendo aquele processo todo do Uhum. tênis. E eu acho que ele ficou muito reconectado com aquela veia criativa jovial, e essa veia foi com ele até o fim. Eu acho que, sabe, esse surto criativo, assim, muito profícuo, né, de 2019 para frente, eu acredito que tem muito a ver com a turnê, que foi a última coisa que a gente fez antes desse período, assim, né? Uhum. E ele gostava de dar essa entrevista porque eu fazia uma música de manhã, outra de tarde, não sei o quê. Aí daí para frente ele passou a fazer isso, fazer uma música de manhã, outra de tarde, pro resto da vida dele, sem necessidade, né, assim, de gravadora nem nada, mas acho que é uma necessidade que ele mesmo tinha, meio compulsiva, né, de compor e gravar. Mas ele ficou muito É. feliz, assim, foi uma conexão muito especial. Ele tinha muito orgulho desse disco e tinha muito orgulho da maneira como a gente tinha conseguido alinhavar, porque era um disco, como eu estava te falando, com sonoridades muito específicas. Então a gente fez assim, eu agrupei as músicas de guitarra, a gente mudou a ordem do disco, senão ele ficar muito travado, né? Não ia ter fluidez na hora de tocar. Então a gente Sim. mudou a ordem e agrupou as músicas de guitarra, que tem só guitarra, depois as músicas mais acústicas de violão, algumas, né, sem bateria, meio assim, uma balada, aquelas baladas do Crosby, Stills, Nash Young e tal. E depois as músicas de piano, e por fim toda essa água, que é a última do disco. Era um show realmente que funcionava muito bem, né? Muito bem, assim. Muito. E vocês tinham uma coisa assim, aquilo que mesmo sem ser músico a gente saca, né, por assistir muitos shows na vida, gostar de música e gostar de assistir a shows assim, a gente sentia aquela onda da banda assim, aqueles olhares, aquela curtição É. entre vocês, né? Aquela coisa, o Lô e você e o Lô, os músicos da banda, quando alguém estava inventando alguma coisinha ali, ou quando alguma coisa rolava, talvez meio que no Isso, improviso. isso, isso. Então era muito legal a energia do show. Não É. era uma coisa, como dizer assim, quando a coisa é muito. E às vezes, ótimos shows têm isso, né? Quando a coisa é muito dura, é muito. Não é dura a palavra, me fugiu aqui. É, um pouco não fluida, né? Uhum. Não sem espaços, sem respiros, né? Muito tecnicamente muito bem feita, mas nem sempre com essa Sim. fluidez e com esse diálogo e com esses espaços, né, entre os Aham. músicos. A gente sentia as duas coisas. É. Sentia que era um disco um show que tecnicamente estava muito bom, mas que tinha esses espaços, né, e essa curtição entre vocês. Assim, uma das coisas que eu me orgulho desse show é que a gente não usava clique, né? A gente não usava o clique, assim, que é o metrônomo, que muitos shows, hoje Hum, em dia, para ficar igualzinho, um andamento perfeito, igualzinho disso, não sei o quê, eles botam um dispositivo, assim, né? Um fone no ouvido do baterista, dos outros músicos, para todo mundo tocar juntinho, mas com uma máquina conduzindo o pulso da música e tal, que é uma coisa que se faz mais em estúdio, mas hoje tem sido levado para os palcos, né? A gente não usou nada disso, e o DVD não tem nenhuma edição, não tem nenhuma edição que eu me lembre, assim. Pelo menos, assim, que eu me lembre, não tem nenhuma edição. Então,
o que está lá é o que a gente tocou mesmo, porque normalmente numa pós-produção as pessoas consertam Uhum. pequenos equívocos, notas na trave, e as notas na trave ficaram todas, Que bom. que ele Que bom, que bom gostava. para você ter vivido isso, né, Pablo? Assim, ter tido a honra, vamos dizer como é, por maior que seja a sua competência, e ela é enorme mesmo, a gente sabe do seu profundo conhecimento musical, ponto, e da obra do Lô também, barra, né? Eu acho que ter a honra de levar um disco como disco do tênis, né? Ter essa responsabilidade, que é uma honra, né? De levar um É, disco desse, de um artista como esse, para os palcos e fazer isso, ajudar, contribuir para que isso seja a curtição e o acontecimento, um dos acontecimentos assim que eu tenho certeza que marcam todas as grandes turnês do Lua, assim. Tem uma outra que eu destacaria aqui que para mim, pensando, três shows recentes que eu vi do Lua, né? Quer dizer, eu vi com Samuel, eu vi com vocês, no disco do tênis. Aí eu vi o show que ele fez esse ano, Voz e Violão, com a minha filha, e vi aquele encontro maravilhoso do Lô com a Filarmônica de Minas, né? Que foi foi uma maravilhoso. outra onda, foi Né? maravilhoso. E aí o Lô, incrível ver o Lô naquele nível de despojamento, entrando no palco na Sala Minas Gerais com a orquestra. Era Lô sendo Lô Borges, né? Que é uma coisa assim Demais. que ele fazia muito bem, né? Demais, assim, olha, sobre o tênis, o Lô, ele tinha uma relação problemática com esse disco, ele não sabia muito onde colocar, não só pelas características, assim, que eu estava te falando, dessas músicas mais experimentais e mais curtas, né, com as quase vinhetas e tal, mas ele meio que se envergonhava das imperfeições do disco. Tem umas notas fora, umas notas erradas e tal, né? E aí, assim, quando a gente foi fazer, a gente não consertou as notas erradas. A gente manteve as notas erradas. E aí, para ele, aquilo foi uma coisa que deixou ele tão feliz, que era uma coisa que ele meio que se envergonhava. Tem, sei lá, um solo, tem uma nota que tá fora da escala, que ele achava, ai, que merda, ficou esse erro, né? Vou ficar o resto da minha vida vendo essa coisa errada. É um disco rústico, né? E aí a Como? gente, assim, a gente manteve tudo que em tese estava Uhum. errado. A gente só tocou com aquilo com mais confirmação, com mais afirmação, né? Às vezes um erro, se você afirma o Com erro convicção, com com convicção. convicção, e aquilo ali meio que redimiu, assim, o disco para ele. Assim. Então, Curou, né? para ele mesmo. Então, Curou. ele ficou muito feliz com esse reavivamento do disco do tênis. E quanto ao concerto da Orquestra Filarmônica, a gente tem que agradecer demais ao Neto Belotto, meu amigo Neto Belotto, que fez essa proeza, conseguiu assim a coisa mais merecida, eu acho, assim, quando eu falo que é o maior compositor Belo Horizontino, e não foi colocado nessa condição, nem agora ainda as pessoas entenderam que é o maior compositor dessa cidade. E eu me ressentia com isso, com algumas coisas da imprensa, assim, condescendentes com ele, durante décadas, né? Como se estivesse fazendo um favor para um cara da importância dele. E aí ele ter sido agraciado com essa chance de se apresentar na maior orquestra, de uma das maiores orquestras da América, que é a Filarmônica de Minas Gerais, mas da cidade dele, ele ser, né, reverenciado Foi um ali. momento. Eu vejo como um grande encontro, porque eu acho a Filarmônica de Minas Gerais, digo isso publicamente sempre, participei do início dessa história, acompanhei toda a trajetória, todas as perseguições, inclusive. Que é incrível que alguém consiga perseguir um projeto vitorioso como esse, né? Mas a gente sabe que estamos em Minas e Uhum, existe a política cultural e existe a cultura, e nem sempre são duas coisas que caminham juntas. exatamente. É bom dar essa cutucada, não perder a oportunidade, já que você me deu aí a deixa. Mas eu vejo como um encontro de dois grandes artistas colocando a orquestra, capitaneada, né, pelo Fábio Mequetti, como né, uma grande obra de arte, grande produção da cultura mineira dos últimos anos, e o Lô, esse encontro, né, pau a pau, olho no olho,
ninguém melhor que ninguém, né? Ali esse encontro de gigantes. É, E o Lô talvez, fico pensando que para ele o que foi mais legal, de novo num exercício imaginativo, né? Que o que foi mais legal para ele é que ele pôde ouvir a música dele dentro daquele formato, né, de uma filarmônica. Devia ter sido divertido para ele também ouvir aquela música com outros arranjos, com uma outra sonoridade. Ele deve ter se divertido à beça. E assim, aí, quando eu me lembro, eu estava na Sala Minas Gerais, quando veio Girassol da Cor do Seu Cabelo, que é dessas canções hino que você se referia no início da nossa conversa, foi um negócio assim, um épico para mim como mineira, como alguém que viveu forjada nessa cultura, ouvir aquela música daquele jeito, sempre me emociona, mas naquele momento ali foi uma coisa. Sabe aquele orgulho de fazer parte daquela terra, daquele chão, daquela gente, daquela arte? Desses momentos, assim, dessas epifanias. Eu vi muita gente comentando nesses dias após a morte do Lô, especificamente sobre essa canção, né? Um Girassol da Cor dos Seus Cabelos, que é dele, do Márcio, né? Márcio uhum, Borges. Que acho que vocês tocaram também no show do Disco do Tênis, apesar de não ser do repertório, né? com certeza. E no arranjo original. E foi maravilhoso também, que é uma canção muito emblemática, né, na obra do Lô, porque ela, na minha opinião, pelo menos na minha humilde opinião, dizem que tudo que a gente vai dizer assim, na minha humilde opinião, não tem nada de humilde, mas nesse caso aqui, conversando com o Pablo, que, enfim, um grande músico, um grande conhecedor da obra do Lô, eu reitero, na minha humilde opinião, eu acho que é uma canção muito emblemática da obra do Lô, porque ela é muito a assinatura do Lô. E você menciona isso no texto que eu li no início do programa, no vídeo. Ela é muito sofisticada e, ao mesmo tempo, ela toca as pessoas. Ela toca nas pessoas, né? Num lugar que não tem nada a ver com a erudição. Então, é um negócio muito, muito, muito. É uma música que representa muito essa genialidade musical do Lô, eu acho, né? É, é. E assim, ela tem uma coisa assim, ingênua, né? Quase juvenil ali, aquela coisa, aquele garoto cantando, aquela melodia assim, super, na verdade, super simples. A melodia é simples, o que não é simples é a harmonia. A harmonia Uhum, tem uma profundidade assim ambígua, tem uma ambiguidade muito grande e confere esse senso de profundidade ao que está sendo dito, né, pelo encadeamento de acordes e os acordes que ele usa são muito específicos. O Lô é um cara que inventava acordes. Ele uhum, não só encadeava acordes, ele inventava acordes. Ele fazia o que eu chamei de alquimia musical. Não sei, né, falta de um termo melhor, mas é isso, assim. É um cara que experimentava combinações de notas, assim, muito insólitas, né? E essa música especificamente tem essa mistura, assim, de uma coisa ingênua, né? Naif até, com uma uhum. coisa densa e com vários níveis de profundidade, né? Placas tectônicas se movendo ali embaixo dos pés de um menino que está andando né, numa rua de terra, uma coisa assim. Então, isso como é que a gente explica, né? A gente mais todo mundo ouve, sente e depois que vai tentar explicar, né? O lance da música é isso, a gente a análise ela é a posteriori, ela é sempre insuficiente para explicar a síntese que é a própria obra, né? Enfim, eu tenho mil coisas. Queria ter lido isso numa das matérias, e houve ótimas matérias, algumas outras nem tanto, né, sobre a obra do Lô, na imprensa brasileira. Destaco aqui o belíssimo trabalho que o Estado de Minas fez, né, o caderno sob a batuta aí do Carlos Marcelo, um caderno especial no dia seguinte. A gente sabe o trabalho que isso é, né, para uma redação, ainda mais hoje em Uhum, dia. uhum. Mas eu queria ter lido isso, placas. Você consegue repetir? Placas tectônicas. Placas tectônicas que se moviam debaixo dos pés
de um garoto, né? De um menino andando numa estrada de terra. Numa estrada de terra. Isso é lindo. Isso é tão. Define tão bem, né? Lô Borges, a música de Lô Borges. É, Lindo. Tem uma coisa que você escreve no seu texto sobre a obra do Lô no Songbook, que eu acho muito, muito assertivo, que a gente não deve subestimar o deslumbramento de ninguém menos que Milton Nascimento, ele mesmo um gênio da inovação melódica, ao perceber ali nas músicas de um adolescente de 17 anos, né, algo que fez ele chamar esse adolescente para fazer um disco que acabou sendo um dos maiores discos de toda a história da música popular brasileira, que é o Clube da Esquina. E aí você fala dessa equação da música que está na música do Lô, ao mesmo tempo engenhosa, ingênua, né, sofisticadíssima e ao mesmo tempo simples, que é aquilo que eu estava tentando dizer, não com tão boas palavras, sobre essa canção emblemática, né, que é o Girassol. Você nos deu aí a todos nós essa imagem linda sobre o Lô. Que atmosfera, Pablo, você acha que cercava e habitava Lô desde menino para fazer dele esse artista que parecia compor com um coração assim tão aberto para o mundo e esse ouvido tão, tão absoluto, não sei se era o caso, mas que parecia tão absoluto. aí você fez uma pergunta inexplicável, né? Porque, imagina, isso é muito misterioso mesmo. Olha, o Lô era de uma família musical, né? Uhum. Super musical. O Marilton já era músico. O Marilton, algumas das primeiras gravações do Milton são com o Marilton. Eu não sei se você já ouviu isso, sim, mas eles participaram Não. eles participaram de alguns discos do Pacífico Mascarenhas, né, em 64, 65, uma coisa assim. E tem um compacto. Eles tinham um grupo, um conjunto, como se fala, né? Acho que era, não sei se era o Sambacana, eu não esqueci o nome, mas assim, era o Marilton e o Milton, né? Eles eram os vocalistas desse grupo. Então tem música que é cantada pelo Marilton, tem música que é cantada pelo Milton. Mas de repente, né, o Milton já, né, tendo sido agraciado, recebido no seio familiar daquela família, escolhe não o Marilton, que era o mais velho, mais experimentado, não o Marcinho, que era já seu parceiro de letra, mas um menino que é o sexto menino daquela família numerosa, que era 10 anos mais jovem que ele mesmo, e escolhe ele fala, esse menino é uma coisa assim, é essa percepção do Milton. A gente não sabe se é, o que é, assim, como é que o cara consegue antever aquilo, né? Antever que dali vai sair uma coisa especialíssima, assim. Mas é uma coisa intuitiva, meio mágica mesmo. Assim. A história também. Outra coisa que é totalmente sui generis é o Milton fazer esse convite, porque ele não precisava fazer nada disso. Assim. O Milton já estava com a carreira encaminhada, ele já tinha prestígio internacional, ele já tinha prestígio nacional, ele já era considerado, como você disse, um dos maiores inovadores da canção brasileira. Né? Então, assim, ele tá e dotado de uma voz exuberante, mesmo que ele não fosse nada daquilo, só pela voz dele já seria alguém importante, né? Então, assim, ele tinha tudo, o Milton já tinha tudo, né? E ele não precisava, em tese, nada faltava no trabalho dele, mas ele foi chamar um menino, ele achava que tinha que chamar um menino 10 anos mais novo, que estava fazendo umas coisas ali, e colocar ele num disco duplo, que é uma coisa que não existia, sabe? Isso tudo é muito único, não tem nada parecido, né? Não só na música brasileira, eu não conheço nada nem remotamente semelhante a isso, né? Pablo, para terminar, e já te agradecendo muito por essa presença, pelas histórias, né? Por estar aqui com a gente nessa homenagem ao Lô Borges.
considerações finais sobre o legado do Lô, enfim, se você quiser dizer mais alguma coisa, dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo sobre a obra, algum disco, enfim, fica à vontade, a palavra é sua. Ah, Dani, para mim é muito difícil sintetizar, resumir essa avalanche de emoções aí que a gente está sentindo desde a morte do Lua, né? Para mim, especificamente, porque é um cara que gostava de mim, sabe? Ao contrário de muita gente. Eu gosto de você, Pablo. Eu fico feliz. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Sei. Mas tem um cara da importância, do peso do Lô, assim, meio que me defendendo, assim, vamos dizer, de aspas, é uma coisa muito importante, uma conexão muito forte, assim. E ele tinha essa coisa comigo, assim, e eu tive a chance de fazer duas despedidas, né, musicais com ele, que eu agradeço demais a Deus ter permitido, porque ninguém imaginava que ele se iria tão cedo. Então, ano passado eu fiz um pequeno show lá no Bar do Museu, Clube da Esquina, e em homenagem a ele participou, ele foi, ia cantar uma música, ele ficou lá, foi uma coisa assim, sabe aquela coisa assim que vai ficar na memória, porque ele sentou As do ladinho do despedidas que palco. acontecem sem que a gente soubesse que eram despedidas, Exatamente, né? exatamente. E eu fui fazendo show, assim, tocando músicas que ele não toca, ele nessa produção vulcânica, né, que ele compondo músicas e fazendo discos, né, a torta direito, desde 2019, então ele devia ouvir menos ainda aquelas músicas, algumas daquelas músicas perdidas, entre aspas, no repertório dele, que eu fui coletando para aquele show. Então eu toquei muita música que eu gosto muito, que não é muito tocada, e ele foi curtindo aquele negócio e tudo. E eu tinha lá um roteiro, a hora em que ele ia subir para fazer a participação, né? Só que aí, Uhum. muito antes dessa hora, ele invadiu o palco. Na hora que eu fui, sei lá, mexer Ficou a alguma coisa. fim de tocar, ficou a fim de tocar. Exatamente, na hora que eu olhei, ele falou assim: já invadiu o É, palco. claro, Aí claro, ele imagina. subiu e cantou várias músicas, e estava no super astral, sabe? Super feliz. Ele gostava de cantar para o público. Então essa ocasião muito especial no final do ano passado, em que eu me despedi dele num palco mesmo, né? E agora, quer dizer, em maio desse ano, ele me manda um áudio assim: ô Pablo, ei mestre, então, estão me chamando aí para participar desse encontro que vocês fazem na esquina lá. É isso, ele queria manter essa coisa verdadeira, assim, despojada e autêntico, muito autêntico. O Lô sempre foi um cara muito autêntico, muito inteligente, muito autêntico. E, e ter podido me despedir dele, assim, nessas duas ocasiões, é uma coisa que me deixa mais consolado, né? Porque para mim foi uma É, perda muito grande, assim. Eu sei que a perda geral é muito grande, mas para mim é maior ainda. E é isso. A gente vai continuar usando essa obra dele como um fator de resistência cultural, espiritual. E eu acho que isso foi intuído por todo mundo que foi lá na segunda-feira. E a obra dele está aí para ser estudada, como ele disse, né? Eu não estudo música, não, o pessoal que estuda as minhas músicas. ele se concentrava em fazer, né? Eu Concentrava em não quero fazer. estudar, não, o pessoal que estuda as minhas músicas. Então, está deixando um legado muito grande, muita coisa ainda para ser redescoberta, para ser relançada, não só essas Discos inéditos, inclusive, discos ele está deixando, né, inéditos. para trás. Eu acho que espero que se faça um novo songbook, eu espero que se faça novas coletâneas, enfim, a obra dele, de qualquer maneira, ainda que nada disso estivesse acontecendo, ela já está com um lugar no panteão geral da música mundial. O Clube da Esquina é um acontecimento mundial na música, é uma beleza
absurda que todo mundo, pessoas dos mais diversos países reconhecem pela sonoridade, ainda sem entender nada da letra. E o Lô é o principal cara do Clube da Esquina, porque o encontro dele com Milton é o Big Bang do Clube da Esquina, mas jamais haveria o Clube da Esquina sem o Lô. O Lô é o cara, a esquina, daquela esquina é a do Lô. O Clube da Esquina é o clube do Lô, né? Então ele não é uma figura assim, mais um membro, ele é a figura central, o pivô dessa história toda. Eu acho que se fosse só o Milton, olha, só o Milton parece uma heresia, porque o Milton é uma coisa tão gigante que você não pode nem falar só o Milton. Mas se fosse apenas o Milton Nascimento, ele seria essa coisa, enfim, incontornável da música brasileira, mas o fator da identidade com Minas não seria tão preponderante e dessa esse cosmopolitismo musical do Milton não seria tão abrangente sem o Lô. Mas uma coisa que ele conta, que quando ele era muito pequeno, ele dividia a cama com o Ié, que é um irmão um pouco mais novo dele, né? E que um dia ele descobriu que todo mundo ia morrer. Ele descobriu que todo mundo ia morrer. Ele e o Ié descobriram. E assim, aquilo foi uma crise existencial. Ele tinha 3 ou 4 anos. E foi tirar satisfação com os pais. Como é que é a história que todo mundo vai morrer? Você vai morrer, eu vou morrer? Então, enfim, é que ele resolveu aquilo com 3 ou 4 anos de idade. E dali para frente ele tratou de aproveitar o tempo dele. Acho que aproveitou bem demais, E sabe? nós aproveitamos muito bem essa passagem É de Lô isso, Borges por esse mundo, é isso. né? Obrigada, Pablo. E viva Lô Borges, Obrigado a você, eterno. Dani. Obrigado a você e viva o Lô. Viva o Lô.